Olá galera, vamos gravar um vídeo hoje falando sobre o meu início na Uber, tá? E alguns erros que eu cometi no início. E no final do vídeo eu vou deixar uma dica que é muito importante pra gente ter um sucesso trabalhando com a Uber, tá? E qualquer outro tipo de aplicativo, até com entrega e 99 e outros aplicativos que também transporta passageiro, tá? Essa dica é fundamental para a gente ter um sucesso também nas nossas avaliações, que isso é uma métrica que depois podemos conversar, que isso ajuda o motorista a ter mais corrida e uma demanda melhor do seu dia, tá? Falando do início da Uber, a Uber começou na Califórnia, né, março de 2009, na Califórnia, e chegou no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, né? Na cidade do Rio de Janeiro ela chegou em 2014, tá? Como Uber Black, era uma categoria mais clean. Vocês estão vendo o carro passando porque eu tô gravando aí na real, né? O papel é na real e eu tô gravando dentro do carro, eu tô fazendo Uber e parei aqui para fazer esse vídeo para vocês. A Black era carros mais tops, tá? Tinha que ser preto, branco de couro, ar-condicionado, câmbio automático. E ele tinha uma tarifa diferenciada dos táxis, porque ele era um pouco mais em conta no táxi. E ele tinha um serviço mais clean, né? Mais elevado, mais top. Porque tinha água, tinha bala. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa categoria. Que tinha todo esse aparato aí para o cliente ter uma sensação e uma experiência incrível dentro da plataforma aí do Uber Black quando chegou aqui no Brasil. Quando foi 2015, né, que ela já estava no Rio, em São Paulo e Belo Horizonte, a Uber veio com a estratégia de criar a nova categoria, que era a Uber X, que essa categoria existe até hoje, que a gente trabalha. Só que hoje agora tem várias categorias e várias concorrências, né, de plataformas, que isso depois a gente pode conversar mais profundo, né? Então, na época, quando eles criaram o Uber X em 2015, facilitaria a diferença entre o Uber Black e o X, que o Black, o carro tinha que ser a partir de 2010, né? E tinha que ter um carro mais top. O X era um carro 2008, tá? E ele poderia ser qualquer cor, basta ele ter 4 portas e um ar-condicionado, tá? E aí tinha água, tinha balinha, para criar aquela sensação também agradável para aquele cliente. E chamava mais a categoria de outros tipos de categorias de cliente para a plataforma, porque a tarifa era mais barata. Falando de valor, né, inicial de corrida da Black, a tabela inicial era de R$5 e de quilometragem variava, né? Que aí era o pacote inicial da corrida, só que a Uber veio com o X, tá? Que eu tô dando mais foco no X para vocês poderem entender que a demanda hoje é maior no X. Ainda existe o Black, tá? Em algumas regiões tem o Black. Eu sou motorista de Uber do Rio de Janeiro, vim aqui pro Rio Grande do Sul e ainda existe o Black em tantas duas regiões e como em outras regiões. Mas são uma demanda mais restrita em algumas regiões, tá? O Black. O X, o valor inicial que o cliente pagava era de R$7, incluindo KM, valor de KM inicial, tá? Que tinha da corrida inicial lá na época do Uber X, tá? Eu iniciei no Uber X em 2016, porque eu fui olhando a demanda, eu queria uma renda extra, eu trabalhava de carteira assinada e me interessei de executar a demanda aí de ser motorista Uber. Por que eu quis ser motorista Uber? Essa era a jogada, que isso também é um diferencial e será interessante para quem quer ser motorista de Uber, tá? Eu sempre trabalhei, né, antes de entrar na Uber, como supervisor de merchandising e com marketing. Então eu lidava com o público e já trabalhava dirigindo, porque eu tinha que ir em loja, eu tinha que sair do estado, eu fazia viagens. Quem é do Rio sabe que tem Juiz de Fora, que é do lado do Rio de Janeiro, que é a parte de Minas Gerais, o início. Eu ia a Belo Horizonte, tudo dirigindo, porque eu sempre gostei de dirigir. Então, para quem quer ser motorista de Uber, tá? As pessoas acham que é um pouco fácil, mas você tem que gostar de dirigir, tá? Porque eu conheço colegas, conheço os amigos aí que começaram como motorista de Uber, não gostavam de dirigir, tiveram grandes impactos, né, na questão da direção, tá? Por quê? Porque tem vezes que você tem que ficar muitas horas no volante e isso você tem que estar com a cabeça bem focada e mentalmente ligado no trânsito, porque você tem que olhar todo o tempo os dois retrovisores, do retrovisor do meio, freio, sinal, marcha, troca de embreagem e assim vai.
Tem muita gente que utiliza o carro automático. Eu não sou a favor do carro automático para trabalho braçal do dia a dia. Depois posso explicar isso em outros vídeos, tá? Então, assim, e você tem que lidar com o público. E eu já lidava com o público. Eu comecei a minha vida novinho como ajudante de pedreiro e depois pulei para a fábrica e depois eu queria ir para o ramo do comércio. Eu trabalhei no McDonald's, então eu sempre lidei, tá, com o público. Você tem que ter muita resiliência e muita paciência para lidar com o público, porque o público ele não está errado. Ele paga por um serviço e quer que essa demanda seja executada. A gente pode conversar sobre esse assunto também depois. Estou fazendo um resumo para vocês poderem entender, tá? Sobre o início meu na Uber, os meus erros cometidos, tá? Então, nesse ponto, o foco importante inicial é que você tenha que gostar de dirigir, tá? Até nos dias de hoje, que estamos agora num cenário muito complexo, que é a crise aí da pandemia. Então, assim, você tem que gostar de dirigir, gostar de encarar o trânsito e, um ponto muito fundamental, lidar com o público. Porque o público que entra no seu carro, ele está na correria do dia a dia, do trabalho, indo para o médico, tratando do filho, levando para o colégio, levando para a creche. Então, a loucura do dia a dia do passageiro é igual o seu, porque você também tem problemas, tá? Você também tem problemas no seu dia a dia, tá? Então, assim, são coisas que acontecem no dia a dia do passageiro que muitas vezes implica nele. Então, você tem que gostar de lidar com o público. Você tem que tratar ele com gentileza, para ganhar gentileza, tá? E aí, o Leonardo, né, no seu início de tudo, ele, para saber como é que a Uber funcionava, em 2015 eu entrei... Desculpa. Corte aí, produção, erro de produção. Eu entrei, chegou 2015 em São Paulo a UberX, eu comecei a ver o mercado. Em 2016 eu entrei para Uber, se eu não me engano no final de abril, porque eu vou fazer 5 anos de aplicativo aí de Uber, tá? E em 2016 eu vi uma grande oportunidade e queria saber como funcionava. Só que eu não tinha um carro para entrar na plataforma. O meu carro era 07, era um Classic, né? E não tinha como entrar na plataforma. Então, o que eu fiz? Eu peguei um carro emprestado, um Gol 2013, para poder saber, tá, como funcionaria, porque eu queria uma renda extra depois do meu trabalho. Então, quando eu chegava no meu trabalho em volta de 6, 6h30, trocava de roupa, tomava um banho, comia um lanche e ia até 10, 11 horas da noite fazendo Uber para saber como é que era a demanda. Sabendo que o tiro inicial do passageiro, na época, era R$7, tá? Hoje tem as suas mudanças e tem os seus valores. As taxas e porcentagens também eram diferenciadas da época. Por que era? A gente pode conversar isso futuramente. Porque não tinha tanta concorrência, tanta plataforma como hoje, tá? Que antigamente era a Uber estava chegando, era o diferencial, era para concorrer com o táxi, não tinha outra plataforma, tá? E aí, e também não tinha tanto motorista. Então, o que aconteceu? Os meus erros que eu cometi, tá? Peguei um carro emprestado, não pagava esse carro, não pagava nada desse carro e peguei emprestado para saber como funcionava a Uber. Eu só botava gasolina, na época esse carro não tinha GNV, botava só a gasolina e ia trabalhar. Esse tempinho que eu trabalhava aí, 3, 4 horas por dia, eu tirava em torno de R$200, R$250. Que coisas que hoje você não consegue realizar, né? Por devido à demanda, tem várias circunstâncias, vários fatores, que para você fazer isso em 4 horas hoje fica um pouco mais complicado. Só que naquela época, o início era o boom, era uma explosão, e quem começou ia fazer os meus erros. Quando eu vi esse boom, essa explosão, me encantei. Que acontece muito com a gente de hoje em dia, dos garotos novos de hoje em dia, que garotos, garotas, né, no geral, porque tá no seu trabalho de carteira assinada, era o meu caso, e vi essa grande oportunidade de ganhar um dinheiro a mais. E o que era o dinheiro a mais? Pô, meu trabalho de carteira assinada não dava a mesma demanda que dava na Uber. Em 4 horas, tinha vez que eu tirava 250, não era todas as vezes. Tinha vez que eu tirava 200, tirava 180, 150, dependendo da demanda do início, tá? E com o tempo, deixo bem claro, com o tempo a demanda foi caindo, tá? Só que eu não enxerguei isso, porque quando você vê um montante de dinheiro na mão, esquece que existe manutenção. Se tu vai comprar um carro, existe um financiamento. Se você vai alugar, vai ter que pagar o carro. Eu não olhei esses gastos iniciais, os meus erros. E aqui eu tô deixando bem claro, os erros iniciais, aquele encanto também do início, tá? Daquele dinheiro que apareceu e depois foi caindo. Eu não fiquei mantendo R$250 em 4 horas todos os dias. Isso acontecia esporadicamente. E finais de semana, que sempre a Uber deu muito movimento, eram movimentos violentos. De, por exemplo, eu saí
saía 10 horas da manhã, ia para a zona sul do Rio de Janeiro. Quem conhece o Rio, a zona sul, ela é bem movimentada, fora da pandemia, porque na época não tinha pandemia. Eu fazia 500, 600 reais em poucas horas, assim, 6 horas, 7 horas de trabalho, né? Eu não estou tirando o combustível do carro e nem custo do carro, tá? Estou falando no montante geral. Esses foram meus grandes erros no meu início de Uber, tá? Então eu quero que fique claro que esse erro não aconteça com mais alguém, então eu estou deixando bem claro como seria. E a minha deixa final, tá? Minha deixa final é que se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque a gente pode falar sobre outros assuntos. Se você quiser que eu fale algum assunto, alguma dúvida que você tenha, também deixe nos comentários que a gente vai criar um conteúdo focado no que você está pedindo aí na sua dúvida. E aquela deixa que eu falei que é o foco que você, para ser motorista, ter sucesso, a sua avaliação tenha sucesso e você renda no seu trabalho, é você usar o mapa corretamente. Se você é iniciante, você tem que, antes de iniciar, treinar bastante o mapa. Tanto o Waze, se você gostar, tanto o Google Maps. Você vê qual que você se adapta melhor e utilize ele, treine bastante. E depois que você entrar na plataforma, que tem muito motorista que usa o mapa da Uber, tá? Treine bastante também, porque hoje eu, como motorista, eu uso os dois mapas. Eu posso fazer depois um vídeo explicando profundamente como se funciona, porque o da Uber eu não uso direto e mais. Posso fazer muito mais falando sobre isso. Mas, deixo claro, para ter sucesso na plataforma, você tem que entender muito de GPS. Porque você, para ter uma avaliação e ter resultados bons na Uber, você tem que saber sobre GPS. Porque as maiores notas baixas que você acaba levando é quando você não sabe o trajeto ou pergunta para o passageiro, tá? Mas eu posso falar isso depois. Fui, muito obrigado aí. Se gostou, dá o like e se inscreve, hein? Um grande abraço. Fui!